Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. E que a gente consiga transmitir aqui nesta noite a mensagem, né, que a gente se propôs a trazer da melhor maneira possível. Nós vamos falar nessa noite sobre a maledicência, que é esse veneno da língua, que todos nós conhecemos muito bem, que é um assunto que todos nós conhecemos, dentro das nossas casas, dentro do ambiente de trabalho, seja na casa espírita, né? E esse tema foi muito pedido para que a gente falasse sobre ele nas casas espíritas. Então, esse mês todo, a gente trouxe esse tema para a gente falar. Para tentar fazer com que a gente reflita um pouquinho mais, que a gente, antes de querer falar da vida do outro, que a gente pare um pouquinho, que a gente pense, né? Nós estamos na quaresma, um período que a gente tem sempre o hábito, né? A maioria das pessoas ainda trazem aquele hábito, eu vou me preservar, não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, eu não vou beber isso, né? A gente tenta oferecer para Deus algum sacrifício. E por que a gente não oferece o sacrifício de ficar sem falar da vida dos outros? A gente poderia falar assim, pelo menos uma semana, eu vou ficar sem falar mal de alguém. Às vezes a gente até tenta, mas aí quando você vê, você já está tocando no nome de alguém. E falar mal da vida dos outros, isso é muito sério. Nós sabemos que a palavra, ela tem uma força, ela é uma força criadora. Com as nossas palavras, nós podemos erguer alguém, nós podemos consolar, nós podemos orientar, nós podemos ajudar. Mas com as nossas palavras também a gente pode destruir, a gente pode dividir famílias, a gente pode causar um mal muito grande. Às vezes a gente até mata as pessoas com as nossas palavras, porque às vezes a gente fere uma pessoa com apenas uma palavra. Quantas pessoas nós já ferimos nessa vida sem ter encostado nelas? Quantas pessoas nós já machucamos sem ter tocado nelas? Se a gente for voltar atrás, a gente vai lembrar aí de quantas pessoas a gente já machucou. Então, a gente quer falar nessa noite sobre esse cuidado que nós precisamos ter. Jesus, já sabendo esse poder da nossa língua, e já sabendo que a gente tem esse dom de falar da vida do outro, quando os fariseus questionaram Jesus, por que os discípulos dele estavam comendo com as mãos sujas? Eles não tinham lavado as mãos. E Jesus respondeu para eles, não é o que entra na boca do homem que o macula, ou seja, que o suja, que o mancha, mas sim o que sai da boca do homem que o macula, que o suja. Então, é o que nós falamos é que prejudica a gente, e não o que a gente come. Então, a gente trouxe nessa noite o pensamento de alguns espíritas, né, famosos, assim, que a gente tem, que a gente aprende, que a gente lê, que a gente estuda. Nós trouxemos do Emmanuel, no livro Pão Nosso. Ele diz que a maledicência é um dos maiores flagelos da humanidade. E olha que nós sabemos que a morte, a peste e a fome são os dois maiores flagelos da humanidade. E Emmanuel compara a maledicência como um dos maiores flagelos da humanidade, para a gente ter uma noção do quanto a maledicência ela é prejudicial. E ele diz assim, mais terrível do que uma agressão física, ela fere a dignidade humana, suja reputações e destrói existências. Quantas pessoas que estão atingidas na sua dignidade por causa do comentário de alguém? Quantas pessoas que a gente fere, ou quantas vezes as pessoas nos ferem, sem nos tocar, que fere a nossa dignidade. Quando a gente vê um caso, como aconteceu agora há pouco tempo, numa cidade vizinha, onde uma família passa, né, ali por uma tragédia tão grande, e que a gente ouve tantos comentários, cada um fala uma coisa, cada um sabe uma coisa, o outro fala, a gente não tem noção do quanto a gente está fazendo mal para aquela família. Até porque a gente não sabe qual é o processo espiritual que envolve aquela família para que eles passassem por tudo aquilo que eles passaram.
E aí a gente ouve cada comentário, uma pessoa fala uma coisa, uma pessoa fala outra. Então a gente precisa ter cuidado. Emmanuel, ele disse o seguinte, que a maledicência, ela é uma pedra invisível que nós atiramos na alma do outro. Que a maledicência é um espinho que a gente usa para ferir o coração do outro. Então, falar mal não é uma coisa tão simples como nós achamos que é. É muito pior do que a gente imagina. Vamos só ver se vai passar aqui. Passou. Olha só, Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte, ele nos diz assim, a maledicência ela é uma arma perigosa e ela está ao alcance de qualquer pessoa, independente da idade. Basta que a pessoa tenha ali um pouquinho de maldade no coração. Gente, nós estamos vivendo uma época em que as crianças estão fofoqueiras. Vocês têm observado? O quanto as crianças hoje fazem fofoca? E o que é pior, muitas vezes isso é instigado pelos próprios pais. O que a gente tem visto, acompanhado muito, principalmente crianças que são filhos de pais separados. O que acontece? A criança fica lá com o pai um pouco, quando chega em casa a mãe fala, e aí, como é que está lá? Como é que está seu pai com a madrasta? O que seu pai está fazendo? O que seu pai comprou? O que seu pai está conseguindo na vida? Seu pai está trabalhando aonde? E a criança, então, vai desenrolando a língua ali e vai falando tudo. E a mãe nem percebe que aquilo é uma fofoca. A mesma coisa acontece com o pai. A criança chega no pai, o pai começa. E aí, sua mãe comprou mais alguma coisa? Trocou o sofá? Trocou o carro? Sua mãe fez isso? E a criança, então, às vezes, sente até na obrigação de passar aquela informação para o pai. E com isso, a criança vai achando aquilo confortável. E a criança vai começando dali a contar tudo o que está acontecendo. Só que essa criança está crescendo. E aí, quando ela crescer, como que nós vamos dizer para ela? Olha, falar da vida do outro é feio. Fazer fofoca é feio. A minha geração, eu acredito que a maioria aqui, foi criado naquela época em que os pais diziam para nós assim, olha, o que você ouvir na casa do outro, você deixa lá. O que acontecer aqui em casa, você deixa aqui. Se a gente chegasse na mãe da gente e fosse contar alguma coisa que a gente viu na casa do outro, a mãe batia. Porque a gente não podia levar de uma casa para outra. E hoje é o contrário. As crianças mal chegam e os pais querem saber como é que estava lá, o que fulano fez. E isso está instigando a maledicência. As crianças hoje têm, né, essa arma perigosa nas mãos, que é o celular. Às vezes a criança está na casa, eu conheço uma mulher que a criança está na casa do pai e está fazendo chamada ao vivo para a mãe, filmando tudo, mostrando para a mãe como é a casa do pai. O que o pai faz, o que a madrasta faz. Isso é horrível. E a mãe ainda não percebeu o quanto isso está prejudicando aquela criança. E hoje, presencial ou virtual, o tal do boato, eu ouvi dizer, esse boato, eu ouvi dizer, ele é mais insidioso do que uma epidemia. Gente, quando a gente ouve alguém dizer, eu ouvi dizer. Gente, ouviu dizer? Uma história, ela tem tantas versões. Aí um chega e fala, olha, eu ouvi dizer que foi assim. Você fica sabendo que um casal separou, já chega alguém e fala, eu ouvi dizer que ele estava traindo ela. Aí chegou outro, não, eu ouvi dizer que ela estava traindo ele. E ali vai saindo aquele tanto de boato que vai queimando toda uma família. Então, nós precisamos tomar um cuidado quando nós ouvirmos o tal do boato, eu ouvi dizer. Richard Simonetti diz assim, não há agrupamento humano livre da maledicência. Ele afirma, ou seja, onde tem um grupinho de pessoas, pode observar que lá tem uma fofoquinha. Às vezes a gente acha que não, mas tem ali aquela conversinha despretensiosa, mas tem uma fofoquinha. E ele ainda diz assim, até mesmo nos lugares que nunca deveria existir a fofoca, ela existe. Um desses lugares é o templo espírita, ou seja, a Igreja Católica, instituições religiosas. É um lugar que jamais deveria ter fofoca. Se nós lermos aquele livro, eu acredito que a maioria dos espíritas já leram, Aconteceu na Casa Espírita,
a gente vai entender por que a maioria das casas espíritas se desfazem, se destroem, por causa da fofoca. É a maledicência que vai corroendo todo o trabalho de uma casa espírita. A maledicência é considerada um dos piores cupins de uma casa espírita. Porque começa aquele diz que me disse. Às vezes a pessoa está participando, o trabalhador está participando de uma reunião da casa espírita, ele não dá palpite, ele não fala nada, ele fica caladinho. Pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Ele não se manifesta. Quando termina a reunião, que sai lá fora, ele fala para o colega, olha, eu sou contra. Não concordo com nada daquilo que foi falado. Então, por que ele não falou aqui durante a reunião? Por que ele não comentou aquilo aqui? E então, aquela conversa, aquilo vai gerando, e fulano contou, ciclano falou. Quando a gente vê aquela fofoca já alastrou, e aquilo já é uma infiltração para que a casa espírita venha ter problemas. Outro lugar, velórios. Vocês já viram tanto de fofoca que tem no velório? Às vezes a gente chega no velório, a gente se assusta, porque formam uma rodinha ali, contam até piada. Tem gente que você chega, a pessoa está contando piada na maior altura. Aí um tem outra rodinha, daqui está fazendo outra fofoca, dali tem outra. Tem pessoas que ficam até querendo que aconteça um velório para que a família reúne, para reunir velhos conhecidos. Tem gente que fala, nossa, a gente só se encontra no velório, né? Nossa, quando a gente vai se encontrar de novo? E ali as conversas vão fluindo, que muitas vezes as conversas ruins são até do próprio espírito que está ali desencarnado, porque as pessoas não têm esse respeito. Então, a gente precisa tomar um cuidado, gente. Dentro de instituições religiosas, a gente não deve fazer fofoca, e nem dentro de um velório. Mas a maledicência, para que ela traga um certo conforto para as pessoas, ela tem alguns mitos. E um desses mitos é, a maledicência é coisa de mulheres. Muitas pessoas acreditam que fofoca é coisa só de mulher, mas não é não. Tem homem demais fofoqueiro hoje, mas é demais. Tem muita rodinha de homem que você tem até medo de passar por perto. Só que eles mudam o que eles falam. Eles dizem que é um bate-papo, é uma conversa fiada, né? A esposa pergunta, mas onde você estava? Estava com os amigos ali, batendo papo, né? Só jogando conversa fiada mesmo, jogando conversa fora. O que era isso? Falando de alguém. Pode ter certeza que também estavam malhando algum Judas ali também. Porque o homem também fofoca. Divaldo Franco, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele sobre comportamentos. E ele falava, ele citou um exemplo que eu achei muito engraçado. Ele disse assim que um homem bêbado é feio, mas uma mulher bêbada é muito pior. E uma mulher fofoqueira é feio, mas um homem fofoqueiro é mais feio ainda. Então, como disse Divaldo, que fique o homem com a cachaça e a mulher com a fofoca, porque se trocar fica mais feio ainda, né? Um outro mito. Mas se a informação é verdadeira, então eu posso falar. Eu estou contando isso, mas é verdade, eu não estou mentindo. A questão não é se é verdade, a questão é se edifica. O que eu estou falando da vida do fulano pode ser verdade, mas vai construir alguma coisa? Vai edificar alguma coisa? Vai ajudar alguma coisa? Se não vai, então não vale a pena. Então eu não posso falar. Outro, mas as pessoas para quais eu falo, não falo para ninguém. Eu tenho uma amiga que é minha confidente, eu conto para ela, mas eu sei que ela não conta para ninguém. Conta sim. Ninguém guarda segredo de ninguém. E as pessoas ainda dizem assim, mas se ele não guardou o segredo dele, por que eu vou guardar? Então, isso é um mito. Mas eu só contei para o meu esposo. Você conta para o seu esposo vai contar para um colega de trabalho, o colega de trabalho vai contar para a esposa dele. De repente, aquilo ali já minou, aquilo ali todo mundo já está sabendo. O comentário já se espalhou. Mas a maledicência, ela tem algumas razões que a gente chama de bem prática e é bem visível. Uma delas é a curiosidade, a primeira delas. Por que as pessoas falam tanto da vida do outro? Por curiosidade. Nós temos uma curiosidade em nós, ser humano, que é natural em nós. Se a gente vê uma pessoa que mudou o carro, a gente já fala, mas ele trocou o carro? Por quê, né, que ele trocou o carro? O que aconteceu? Ele ganha tão pouco. Eu vou descobrir por que ele trocou aquele carro.
Então, a gente está sempre interessado em saber a vida do outro. Ah, mas fulano separou, mas eu vou descobrir qual é o motivo que eles separaram. Como se isso interessasse a nossa vida. Mas isso não interessa. Só que essa curiosidade é nossa para com a vida do outro. Mas do outro para conosco a gente não gosta. Quando a gente vê que as pessoas têm curiosidade com a nossa vida, a gente se irrita, né? A gente fala, mas por que fulano quer saber da minha vida? Ah, eu tenho uma raiva das pessoas ter curiosidade com a minha vida. A gente não gosta que as pessoas tenham curiosidade com as nossas vidas. Mas nós ainda temos essa curiosidade com a vida do outro. Ociosidade é um dos outros motivos da maledicência. A pessoa que não tem o que fazer, a pessoa que só fica à toa. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, se a pessoa não trabalha, ela não se ocupa, não tem um livro para ler, ela não tem alguma coisa para fazer, ela fica naquela ociosidade. E acaba que ela vai partir para uma fofoquinha, nem que seja pelo celular. Se ela não puder ir lá, que às vezes tem dificuldade dela ir, ela vai dar um jeito de pegar o celular. O celular hoje é bom demais. A pessoa não precisa ir lá mais. Simplesmente ela já pega aqui e já manda em tempo real. Né? Outro motivo que a gente tem, outra razão, é a inveja. Por inveja, as pessoas falam muito da vida um do outro. Ah, mas ele está brilhando mais do que eu tenho que dar um jeito de sujar a imagem dele, para que ele não me diminua. E aí as pessoas acabam comentando a vida um do outro. Amargura. As pessoas amarguradas, elas estão sempre falando da vida dos outros. É aquela pessoa que a gente chama de mal amada. Oh, mas aquela pessoa é mal amada. É aquela pessoa que ela está sempre arrumando um motivo para falar da vida dos outros. Ela nunca está satisfeita com nada. Ela está sempre reclamando. Ela está sempre tendo um motivo para falar de alguém. E o que é pior, falar mal hoje se tornou entretenimento. Vocês já viram os jovens hoje? Eles falam assim, não, a festa lá tem tanto entretenimento para te contar, porque a fofoca, falar dos outros, virou entretenimento. E muitas vezes isso está disfarçado de preocupação. E outra coisa, comentário informativo. O que dá audiência na televisão hoje? São os programas de fofoca. Gente, tem cada programa na televisão. É a Hora da Venenosa. Gente, cada programa você olha e fala, mas não é possível. Isso, e é o que dá audiência. Se colocar um programa bom na televisão, coisas instrutivas, coisas que vêm ensinar, não tem audiência. Mas lá naquele programa vai falar por que o artista tal largou da atriz fulana de tal. Todo mundo assiste. Porque esses programas, eles têm audiência. E isso virou como se fosse programas de informação. As pessoas chamam isso de jornalismo informativo. Como se falar da vida dos outros fosse informações úteis. Isso virou um caso sério. E a gente está vendo que cada dia mais isso caminha para esse lugar, né? A gente viu o lado ruim da fofoca para nós, no dia a dia, aqui, na matéria. Mas a fofoca ela tem um lado ruim também, espiritual. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, ele nos diz assim, nada no universo é apenas palavras, tudo é energia. Então, quando a gente só fala, que a gente só joga nossas palavras ao vento, nós estamos emanando energias. Palavras, elas têm poder. A maledicência, ela gera consequências graves para quem fala, mas também para quem ouve. Às vezes, a gente fala assim, não, mas eu não falei nada, não. Eu só ouvi, eu só estava ouvindo. Eu não falei de ninguém, só fiquei escutando. Manuel Filomeno de Miranda, ele chama aquele que escuta de cúmplice. Se você está ouvindo alguém falar de outro, você se torna cúmplice. Então, está feio para o outro que está falando, mas está feio para você também que está ouvindo. Tem até muitas vezes a gente ouve pessoas dizer assim, se falou tão mal de mim para você, é porque essa pessoa se sentiu confortável em falar de mim para você. Ou seja, aquela pessoa era um ouvinte que estava gostando daquilo que estava ouvindo. Ao vibrar na crítica e no veneno verbal, o indivíduo atrai espíritos que compartilham do mesmo gosto, criando um cerco de obsessão espiritual. Quando a gente está ali naquele veneno, né, que falando de um, falando de outro, a gente vai atraindo
estes irmãozinhos menos esclarecidos, que compartilham da fofoca, que sentem o prazer de ficar ali falando dos outros, eles vibram. Ali escorre o veneno deles, né? E acaba trazendo um processo de obsessão para quem fala, para quem ouve e alcança aqueles de quem eles estão falando também. Olha só, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala sobre o vampirismo energético. O que é isso? Ele diz o seguinte: ao redor de uma roda de fofoca, costumam se agrupar desencarnados que se alimentam da discórdia. E eles não sugam apenas o assunto, eles sugam também o entusiasmo e a vitalidade. Olha só, a vitalidade de quem está falando. Por isso que você, às vezes, aquela pessoa que está falando, ela vai falando, ela vai ficando até cansada, né? Ela vai ficando até sem fôlego, do tanto que ela fala. O obsessor, ele insufla, ou seja, ele sopra pensamentos maldosos na mente do fofoqueiro, para que aquela conversa não acabe, garantindo assim que aquele banquete de energias pesadas continue sendo servido. Então, os irmãozinhos obsessores, eles ficam ali soprando no ouvido daqueles que estão fazendo a fofoca, fala mais, fala mais. Vocês já viram que tem gente que começa a falar dos outros e não para? E fala de um, fala de outro e fala de outro. Você pensa, oh, que hora que isso vai parar? A pessoa não para. Ela vai falando de um, vai falando de outro, aí ela lembra de outro. Por quê? Porque tem uns irmãozinhos ali soprando no ouvido daquela pessoa. Fala mais, porque eles alimentam daquela energia pesada. Então, para eles, eles vão saciando daquela energia. Olha só, André Luiz diz assim, o que eles chamam de cordão fluídico. Ao focar intensamente na vida de alguém, para criticar, você cria uma ponte mental com aquela pessoa-alvo. Então, se eu estou falando mal da pessoa, eu crio uma ponte mental com ela. Se a pessoa-alvo for vulnerável, ou seja, se ela estiver ali no momento de raiva, estiver xingando, estiver fazendo alguma coisinha de errado, você suga a energia dela. Mas se aquela pessoa de quem eu estou falando, ela estiver em boas vibrações, ou seja, protegida, a energia negativa que eu mando vai bater e vai voltar para mim com o dobro da força. Isso é chamado de choque de retorno. Vocês já viram que às vezes a gente está assim, boazinha, do nada dá uma moleza na gente, né? Dá aquele corpo ruim, aquele cansaço, a gente fala, nossa, mas do nada me deu uma moleza, né? Me deu um corpo ruim. Por quê? Às vezes a gente está vulnerável naquele momento. E às vezes tem alguém ali, né, falando da gente, malhando a gente, falando alguma coisa da vida da gente. Mas como a gente está desprotegido, aquilo pega a gente, acaba dando aquela moleza, a gente fala, nossa, me deu um corpo ruim, do nada. Nada é do nada. Mas quando a gente está bem, que a gente está num trabalho de caridade, a gente está com gratidão, a gente está feliz, a gente está fazendo alguma coisa no bem, aquele que fala da gente, a energia vai bater em mim, vai voltar e vai voltar para ele com mais força. Então, por isso, a importância de que Jesus nos ensinou. Orai, mas vigiai. A gente tem que procurar sempre ficar bem, porque senão a gente fica vulnerável às falas alheias. Então, olha só, se você fala do erro de alguém para ajudar, ou seja, quando você vê que uma pessoa está no erro, está fazendo alguma coisa de errado, você convida aquela pessoa em particular, chama aquela pessoa, conversa com ela e fala, olha, isso que você está fazendo não é legal. Esse caminho que você está seguindo não é um bom caminho. Ou seja, você está dando um conselho para aquela pessoa, isso é caridade. Mas se você pega aquele defeito daquela pessoa e ao invés de falar para ela em particular, você vai falar para outras pessoas, aí já é a maledicência. Aí já não é mais a caridade. Caridade não é apenas dar esmola, como a maioria das pessoas acreditam. É muito mais do que isso. A verdadeira caridade consiste em nós sermos indulgentes para com as imperfeições alheias. Ou seja, vamos saber relevar o que o outro fala, que o outro faz. Se o outro fez alguma coisa que eu acho feio, que eu guarde isso para mim e que eu tome como exemplo, para que eu também não venha fazer a mesma coisa.
mas não comentar aquilo que a pessoa fez. Jesus, ele disse assim, quando aquele povo queria apedrejar aquela mulher, que tinha sido, segundo eles, pega em adultério, e as pessoas queriam apedrejá-la, segundo a lei deles daquela época, Jesus disse para ele, mas vocês querem apedrejar? Beleza, pode tacar pedra nela, mas só faça isso quem não tiver pecado. Ninguém levantou pedra para aquela mulher. Por quê? Porque todo mundo tinha pecado. A mesma coisa somos nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Às vezes um conhecido nosso hoje se envolve num escândalo, está passando um momento difícil. Aí a gente, vamos falar dele. E a gente fala, hoje pode ser ele, amanhã pode ser eu. A gente não sabe. Então, vamos seguir o conselho de Jesus. Vamos ter mais cuidado com o outro. Porque a gente também tem pecado, a gente também tem erros, né? Então, portanto, cabe às pessoas lúcidas e de bom senso não darem ensejo à maledicência. Seja o terminal da fofoca. Se a pessoa chega para você e vem te contar uma historinha, falando de alguém, se você quer escutar, escute, mas não passe para ninguém. Se você não quiser, corte, dá um basta naquilo, repreende aquela pessoa por aquilo. Fala, não me interessa, o mal está dando conta da minha vida. Não me diz respeito o problema dele. E já coloca a pessoa no lugar dela. O verdadeiro espírita, ele compreende que o outro é um doente da alma em aprendizado. Como nós também somos doentes da alma. Se nós não fôssemos doentes, nós não estaríamos aqui nesse hospitalzão enorme chamado planeta Terra. Porque todos nós que estamos aqui somos doentes. Então não dá para a gente falar do outro. Se o outro é um doente em aprendizado, nós também somos. O que a gente deve fazer? Orar por ele, silenciar, para que essa sombra da maledicência não se propague. Porque senão a gente vai contribuir para propagar essa maledicência. Então, segundo Huberto Holden, ele diz assim, antes de repetir algo sobre alguém, perguntemos, isso é verdade? Isso é verdadeiro? Mas é verdade. Mas é útil? Mais ou menos, mas é caridoso? Eu vou falar isso dessa pessoa, isso é caridoso? Não é. Se não passar por esse crivo da caridade, o silêncio será sempre a melhor resposta. Mas silenciar para combater essa fofoca não é só nós calarmos a nossa boca, é nós educarmos o nosso coração. Por quê? Porque a nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. Uma pessoa que ela tem o coração bom, você não vê ela falar dos outros. Você vê a pessoa falar mal dos outros, aquela que tem um coração ruim. Então, não é só calar a nossa boca. A gente precisa educar o coração, educar os nossos sentimentos. Porque senão a gente não vai conseguir parar. Porque tudo que a boca fala é aquilo que o coração está cheio e que transborda. Se o coração tem coisa boa, não vai transbordar coisa ruim. Só vai transbordar coisa boa. Então, já finalizando, que nós já estamos também no nosso tempo, só uma reflexão que a gente deixa sobre esse tema para a gente levar para casa, levar para o nosso dia a dia, para que a gente, toda hora que a gente for malhar alguém, a gente lembrar. A gente parar um pouquinho e lembrar. Toda palavra dita é uma semente lançada no solo da vida. E a lei divina, ela é simples. Toda semente, ela volta em forma de colheita. Ou seja, eu posso falar dos outros o que eu quiser, mas aquilo vai voltar para mim em forma de colheita. Porque nós colhemos o que nós plantamos. Minhas palavras hoje, a gente deve questionar. Elas constroem ou destroem? A hora que a gente for deitar, fazer um exame rapidinho. A gente parar um pouquinho e pensar, tudo que eu falei hoje, a gente fala tanto durante o dia, né? Gente, a gente conversa tanto. A hora que a gente deitar, lembrar um pouquinho do que a gente falou. Que eu acho que a gente nem consegue lembrar tudo. Mas lembrar tudo que eu falei hoje. Eram palavras que construíam ou que destruíam. Aproximavam pessoas ou afastavam pessoas. As palavras que eu uso, elas consolam alguém ou elas ferem alguém? Com as minhas palavras eu tenho facilidade para consolar ou eu tenho facilidade para ferir? Porque a nossa palavra é domínio nosso, nós precisamos dominá-la.
e lembrarmos que nós somos todos espíritos imperfeitos. Hoje é o outro que erra, mas amanhã pode ser nós que vamos errar. E tem uma historinha que diz que uma mulher, ela falou demais na cidade de pessoas que ela amava muito. Ela falou. E ela ficou sabendo que tinha um monge, um sábio, muito bom, que ele ajudava aquelas pessoas que estavam arrependidas de erros cometidos a se libertar daquela consciência pesada. E ela então procurou esse monge, esse sábio. E ela então disse para ele, olha, eu estou muito arrependida, eu falei dos meus amigos, falei da minha família, e eu vim aqui para o senhor me ajudar. E ele disse, sim, vou te ajudar. Pega um travesseiro e sobe naquela colina mais alta que você encontrar. Chegando lá em cima, o travesseiro tem que ser de plumas. Chegando lá, você rasga o travesseiro. A hora que você rasgar o travesseiro, você volta aqui. E ela disse, meu Deus, mas rasgar um travesseiro? E ela fez. Quando ela rasgou o travesseiro lá no topo da colina, o vento bateu naquelas plumas e todas voaram. Cada uma foi para um lado. Então ela não entendeu nada, mas ela desceu. Chegou lá, voltou no monge e disse, eu fiz o que o senhor mandou. Eu rasguei o travesseiro e todas as plumas voaram. E ele disse para ela, sim. Ela falou, mas e agora? O que eu faço? Ele disse, agora você vai lá e vai recolher uma por uma e vai colocar no travesseiro novamente. Ela disse, mas é impossível, porque o vento levou cada uma para um lado. E ele disse, isso é para você entender que todas as palavras que nós falamos, depois que elas saem da nossa boca, elas são levadas pelo vento. E cada uma vai para um lado. E você nunca mais vai trazer de volta as palavras que foram ditas. Então, sempre que for falar de alguém, que for comentar o erro de alguém, tenta lembrar desse travesseiro. Com essas plumas voando, é a mesma coisa que vai acontecer com as suas palavras. Depois da palavra dita, ela não retorna. Por mais que a gente se arrependa, não tem como consertar. Gente, olha, nosso tempo estourou. Eu agradeço muito a oportunidade, a paciência de todos vocês e que Jesus nos abençoe, que nos leve para casa nesta noite melhores do que nós chegamos aqui. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.